Antes de pular esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, duas. Se você pudesse voltar lá atrás, no seu passado, o que você mudaria? Se você pudesse voltar lá atrás e mudar alguma coisa na sua história vivida até hoje, o que você mudaria? Se você não quiser escrever, não tem problema. O que eu quero te dizer é que nós não podemos mudar o nosso passado. Por mais que queremos muito, nós não podemos alterar a história que vivemos até hoje. Ei, por mais doloroso que seja, acolha a sua história. Abrace a sua história. Por mais que não foi uma história que você gostaria de ter vivido. Mas você viveu. E é isso que eu quero te dizer. Você sobreviveu tudo o que já passou. Acolha o seu passado. É hora de seguir em frente. Existem algumas coisas pendentes, precisam ser resolvidas. Perdão que precisa ser liberado, aceitação. Não dá para continuar se o teu passado te arrasta para trás. Não dá para continuar se você não aceita o que aconteceu. Aceitar não significa que você está concordando. Aconteceu. O passado nós não podemos mudar. A nossa história vivida até o dia de hoje nós não podemos mudar. Mas de hoje para frente nós podemos fazer alguma coisa. Tudo o que aconteceu formou você. Fez você ser essa pessoa incrível, forte, madura, sábia, com experiência e bagagem, para poder ensinar outras pessoas. Mesmo que você lembre de alguma memória ruim que você viveu e você não consegue claramente extrair daquilo algo positivo para a sua vida, não tem importância. Acolha a sua história. Abraça a sua história. Quem está falando aqui com você é um jovem de 28 anos. Na minha infância eu fui abusado sexualmente. Na minha adolescência fui agredido por conta de uma mentira. Sabe, esses disse-me-disse, que fulano falou, que Beltrano disse. Na minha juventude fui humilhado, pisado. Tive que ouvir palavra de que eu não iria conseguir nada na minha vida. Que eu era pobre, sem dinheiro. Sofri uma decepção amorosa. Acreditar que alguém era de um jeito e depois descobre que é totalmente de outra maneira. Decepções e tantas outras coisas, por aí vai. Só que essa é a minha história e eu não tenho que ser inimigo dela. Eu não aceito a minha história. Só vim para sofrer. Olha a história de fulana. Que história linda, maravilhosa, extraordinária. Mas é a história de fulana. É a história de Beltrano. Não é a nossa história. E por mais que eu passei algumas coisas na minha vida, que se eu tivesse o poder de voltar lá atrás e mudar, eu mudaria. Por mais que eu olhe e fale, meu Deus do céu, por que eu vivi isso? Eu acolho a minha história. Eu abraço a minha história porque é a minha história. Será que você pode escrever aqui embaixo? O que, Marconi? Escreva. Eu acolho a minha história. Se você tiver dificuldade de escrever, acolho,
Escreva: eu abraço a minha história. Abraça a tua história. Diga: eu acolho a minha história. Está na hora de você fazer as pazes com a sua história, com a sua própria história. Está na hora de fazer as pazes com o seu passado. Porque só você, resolvendo o seu passado, você consegue prosseguir. Se você não se resolver com o teu passado, você não vai conseguir seguir em frente. E eu quero te dizer uma coisa. Lá na frente tem coisas extraordinárias para você viver. Estão prontas, só preparando você chegar lá. Só esperando você chegar lá. Estão prontas. Ei, resolva com a sua história. Perdoe. Perdoe. Perdoar significa você aceitar o que aconteceu. Perdoar é você aceitar. Eu aceito, Pai. Eu aceito que eu fui abusado. Eu aceito que meu filho foi assassinado. Eu aceito que meu pai foi assassinado. Eu aceito que eu fui traído. Eu aceito que eu fui traída. Eu aceito. Aceitar não significa concordar. Não se esqueça disso. Mas perdoe. Diga, você que não disse ainda, eu acolho a minha história. Isso, eu abraço a minha história, Rosane, isso mesmo. Fernando, eu abraço a minha história, abraça a sua história. É uma história que não é tão bonita, mas é a sua história. É uma história que você não tem muito orgulho, mas é a sua história. É uma história que você não gostaria de ter vivido, mas é a sua história. Acolha ela. Abrace ela. Se resolva com ela. E siga adiante. Siga em frente. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Que Deus te abençoe. Eu preciso de um povo aqui para compartilhar essa mensagem com mais alguém. Se fez sentido para você, vai fazer sentido para outra pessoa. Então me ajude a fazer com que mais pessoas alcancem esta mensagem. Deus abençoe.